Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido filho, minha querida filha, que bom estarmos mais uma vez diante desta palavra, que é de Deus, não é? Uma palavra que é de Deus, que fala conosco. Já pararam para pensar como é lindo ouvir isso? Uma palavra que vem de Deus. Deus que fala com teu povo. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente lê a Bíblia, não é? É Deus falando conosco. É a voz do nosso Deus que nos instrui naquilo que nós precisamos melhorar e naquilo que nós precisamos viver, não é? Para sermos realmente cristãos de verdade, convertidos. É um caminho longo, árduo, meu Deus, mas é o caminho de salvação, não é? Então hoje nós vemos este evangelho que fala de Herodes, que era um tetrarca, né, um rei naquela época de Jesus, e ele fica perplexo com as palavras de Jesus, com tudo que trazia de informações sobre ele, sobre Jesus. Ele ficou perplexo, é a palavra que a gente lê no evangelho de hoje, e ele começa a querer interpretar que se aquilo não foi João Batista, que havia ressuscitado dos mortos, outros vão dizer que era Elias, que tinha aparecido, coisa do Antigo Testamento, um monte de coisa, né? E aí ele fica perplexo, porque eu mandei, diz ele, degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E termina o evangelho curtinho de hoje dizendo, e procurava ver Jesus. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Veja, aquele que tinha mandado matar o último dos profetas, o primo de Jesus, não é? Agora fica incomodado com este que João Batista tinha dito, né? Virá um maior que eu não sou digno nem de desatar a correr de suas sandálias. Virá um maior que eu. Ele era o precursor, né, de Jesus, aquele que vinha antes para preparar os caminhos do Senhor. E agora ele havia sido martirizado pelo próprio Herodes, porque não queria escutar aquela... Não ele também gostava de escutar João Batista, diz o texto. Porque Herodes era um fraco. Aqui nós temos um grande ensinamento, meu filho e minha filha. Não basta apenas a gente gostar de ouvir, ou às vezes fala assim, ser seguidor, né, como fãs, né? Tem gente que é fã de ouvir isso ou aquilo, um pregador ou outro, um artista ou outro. Isso não é só isso que basta, né? Ser fã, gostar. O que essas palavras, o que essas ações estão incidindo na minha vida a ponto de mudar a minha história, a minha vida. Não basta só aplaudir, achar bonito. Nós temos que deixar com que essas palavras mudem a nossa história. Isso aqui é o que a palavra de Deus faz conosco. Hoje, quando a gente ouve Herodes falando isso, perplexo com o que ouvia falar de Jesus, incomodado com aquele homem Deus, né, que estava mudando a história ali naquele reino, naquele recinto, naquela sociedade. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Ver no sentido bíblico, que eu já expliquei algumas vezes, ver biblicamente é ter experiência, ter intimidade, é ter uma experiência profunda, intimidade com essa pessoa. Imagina o desejo, procurava ter essa intimidade com Jesus, mas nós sabemos que ele não vai conseguir por causa do seu título, por causa do seu cargo, por causa dos encargos que ele tinha a fazer, e ele não vai abrir mão
Herodes não abre mão de si mesmo, porque, como diz o próprio Jesus, né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então não tem como. Herodes não quis abrir mão de si mesmo, não quis abrir mão dos seus cargos e encargos, não quis abrir mão do poder. Isso nós vemos hoje tão facilmente, né, gente? A gente vê pessoas assim, caminhando com Deus na igreja, caminhando com Jesus, mas quando Deus pede um passo a mais de nós, uma renúncia, a gente não quer abrir mão. Somos apegados e apegados demais com este mundo. E aí é difícil seguir Jesus, é difícil entregar a vida a Ele, ser discípulo de verdade, apóstolo de verdade. Porque, querido filho, querida filha, se não houver renúncia, nunca vamos ser realmente cristão de verdade. Porque Jesus renunciou até a seu alto, né, podemos dizer assim, o seu alto cargo no céu, seu ser de Deus lá na eternidade veio, se tornou carne da nossa carne, sem deixar de ser Deus, é claro, mas rebaixou, diz a palavra de Filipenses, rebaixou-se. A gente chama isso na teologia de kenosis de Jesus. Ele abaixou-se, ele se rebaixou, por exemplo assim, da dignidade. É uma forma de dizer, entre aspas, ele fez tudo isso por amor a nós. Ele pede de nós também renúncias. Pois que Herodes não deu conta só de vê-lo, enxergar, mas de experimentá-lo não, de realmente ter uma experiência de Deus, não. Ele simplesmente ficou naquela vontade, né? E procurava ver, queria ver, mas realmente a gente sabe pela história que ele não teve essa graça, né? De renunciar, de deixar tudo para poder seguir Jesus. Pensemos um pouquinho em tudo isso. No que nos faz procurar Jesus? Quais são os nossos interesses e motivações em relação a Jesus? Qual seria a de Herodes, né? Então nós temos que perguntar isso para nós hoje. Eu sigo Jesus com qual interesse? Será que eu sigo mesmo por Ele, por simplesmente encontrar nele o Salvador da minha vida, minha existência, permitir que Ele seja realmente Senhor da minha história e da minha vida? Ou de fato eu busco por interesses pessoais, por cura, por milagre, sei lá? Quanta gente, né? Lembra aquele povo que estava com fome, procurava Jesus desde que até hoje procura, né? As coisas da igreja por isso ou por aquilo, por interesses pessoais. Ou então por Ele mesmo, por saber que Ele é o mestre, o Senhor da minha história, da minha existência. Sem Ele eu nada sou. Ele se torna o centro da minha vida, Ele é meu Salvador. Ele é o centro, o sentido. É uma boa pergunta para nós fazermos hoje. Herodes procurava ver quem era Jesus, mas se ele encontrou Jesus de uma forma ou de outra, mas foi dos seus próprios interesses, ele abriu mão dos seus interesses para ser de Jesus ou não, né? Como esses apóstolos nos ensinam tanto, como esses santos queridos desses dias nos ensinam tanto, né? Vamos pedir a Deus essa graça, querido filho, querida filha, que o Espírito Santo seja derramado na tua vida hoje e que você possa hoje fazer uma pergunta: qual o meu interesse e motivação em relação a Jesus? Que desça sobre sua vida hoje e sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.